Olá, saúdo com a paz do Senhor Jesus. Dando continuidade ao nosso curso de síntese da Bíblia, falaremos hoje sobre o livro de Deuteronômios. O tema é a Aliança Renovada. Abriremos essa aula lendo em Deuteronômios capítulo 1, no terceiro versículo, que diz o seguinte: E sucedeu que no ano 40º, no ano 1º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. Ao concluirmos o livro de Números, na última aula, vimos que a nova geração dos israelitas que saíram ainda crianças do Egito ou que nasceram durante a peregrinação no deserto, substituiu a geração dos adultos que morreram no deserto. A desobediência da antiga geração fez com que desperdiçassem todas as oportunidades que Deus havia dado e perdessem o direito de entrar na terra prometida. A nova geração, no entanto, descobriu que quando as pessoas se dispõem a obedecer a Deus, o resultado é a bênção e a proteção divina. Vimos ainda, ao final do livro de Números, a interessante história de um falso profeta chamado Balaão, cujo falso profetismo é lembrado de modo negativo ao longo da Bíblia, sendo ainda rotulado como falso crente e falso mestre. Hoje falaremos sobre o último livro de Moisés, o livro de Deuteronômios. A palavra Deuteronômio significa segunda lei. Essa expressão, no entanto, advém da primeira tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. Na Bíblia hebraica, este livro recebe o nome de Palavras, pelo fato de iniciar com a expressão "Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel", seguindo-se o costume judaico de usar como título as primeiras palavras que introduzem os livros. Eram aproximadamente 1260 a.C. Moisés, então, consciente de que sua liderança à frente do povo de Israel estava quase chegando ao fim, mesmo não lhe sendo dada a permissão para entrar na terra de Canaã, na qualidade de líder fiel, antecipou aos israelitas o privilégio da conquista. Todo o povo de Israel estava acampado nas planícies de Moabe, da além do Jordão, aguardando a ordem de Deus para entrar na terra prometida. Dirigindo-se à nova geração de israelitas, Moisés traz à memória dos israelitas os acontecimentos passados, de como chegaram até ali, e recapitula as palavras da lei. A mensagem de Moisés tinha o sentido de admoestar a nova geração a se mostrar leal a Deus e renovar a aliança que havia sido feita com os israelitas que morreram no deserto. O livro de Deuteronômios é, portanto, um documento que registra os discursos de Moisés antes de entrar na terra. No entanto, Deuteronômios é muito mais do que uma simples recapitulação da lei. Cerca de 50% do conteúdo do livro é inédito, composto por comentários e explicações da lei, informando ao povo de Israel o significado mais profundo de muitos detalhes
dos mandamentos. E por esses comentários, pode-se perceber que há nas instruções da lei o amor profundo de Deus e a preocupação maior de estender a Israel a sua mão de misericórdia e firmar com os israelitas uma aliança de graça, justiça e fé. As passagens do livro de Deuteronômio são extensivamente citadas pelos escritores do Novo Testamento para a fundamentação da doutrina cristã. Há quem tenha assinalado um total de 80 citações do livro de Deuteronômios no Novo Testamento. Na tentação do deserto, as 3 citações das Escrituras feitas pelo Senhor Jesus se encontram no livro de Deuteronômios. Este fato mostra a importância e o lugar que o conteúdo deste livro ocupou na vida dos cristãos do primeiro século e deve ocupar na vida da igreja dos nossos dias. Assim, estudar e conhecer o livro de Deuteronômios é uma necessidade básica para todo aquele que deseja conhecer as promessas de Deus feitas ao seu povo e desenvolver uma vida de obediência e fidelidade ao Senhor. O primeiro grande tema desenvolvido em Deuteronômios ocupa os primeiros 4 capítulos do livro, que é a confiança nas promessas de Deus. Nesses capítulos, Moisés faz uma revisão de todos os acontecimentos relacionados ao povo de Israel, desde Abraão até aquele momento. Mostra como Deus cumpriu as promessas feitas aos patriarcas e à nação de Israel. Nenhuma daquelas promessas ficou por terra. Assim, logo no início do livro de Deuteronômios, aprendemos como as promessas de Deus são confiáveis e firmes. E ao se dirigir ao povo que estava ainda da além do Jordão, nas campinas de Moabe, a leste do Jordão, o Senhor fala como se o povo de Israel já estivesse na terra de Canaã. Eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Deuteronômios capítulo 1, verso 8. As promessas de Deus são tão seguras que o Senhor as considera como cumpridas. O Senhor não diz, a terra que eu darei, mas diz, a terra que eu a dei. Ou seja, a certeza de sua promessa era algo tão real que já considerava como um bem concedido. Aprendemos em Deuteronômios que a confiança e a certeza nas promessas de Deus são valores que devem integrar a experiência de fé do crente. Aquele que se aproxima de Deus deve fazê-lo com fé, convencido de que as promessas de Deus são firmes e infalíveis. A vida espiritual e a comunhão pessoal com Deus, daquele que deseja servir a Cristo, deve refletir essa realidade. Quando oramos a Deus, nossa oração, antes de ser um meio de lembrarmos a Deus as promessas ou reivindicarmos algum bem apresentado na Bíblia, devemos agradecer a Deus pelas promessas que Ele fez e que, pela fé, constitui uma realidade infalível para nós. Em nossa vida de obediência e fé, em relação às infalíveis promessas que Deus nos faz, cumpre-nos apenas atender o que Deus ordenou ao povo de Israel, além do Jordão, entrar e possuir a terra. Encerramos aqui esta aula e convidamos para seguir conosco nesta jornada.
Que Deus o abençoe.